Então, sejam muito bem-vindos a essa aula que eu preparei com muito carinho, com muita atenção, com muito zelo, porque eu sei que se você está aqui é porque você tem medo do tema do Enem. E melhor, não é que você tenha medo do tema do Enem, você tem medo de não ter repertório. E não tendo repertório, você trava. Travando, você não faz a redação. Não faz na redação, você não consegue tirar os pontos necessários e, naturalmente, um ano da sua vida, praticamente de estudo, será adiado. Eu não vou dizer que está perdido, porque a gente ganha muita coisa em um ano de estudo, mas os seus sonhos terão que ser adiados mais uma vez. Então, hoje eu vim com a pretensão de dizer a você que não precisa ter medo. Eu garanto. E vou garantir a vocês também que vocês vão conseguir entender que não tem por que ter medo de ter repertório. Eu sei que vocês podem dizer assim, professora, mas nem sempre eu tenho um filósofo, um fato histórico, não é? Eu sei disso. Mas o que eu estou aqui para dizer é que a gente consegue resolver isso. E a aula de hoje é para você ter um gostinho dessa possibilidade e encontrar uma forma de ficar mais aliviado, porque não tem coisa pior do que a gente viver à espera de algo que a gente acredita que vai ser ruim, que a gente acredita que não vai dar certo. Concordam? Então vocês estão assim, estudando, e aí, se eu não souber o tema, e um dia antes fica naquela agonia, né, com aquele medo, e eu tô aqui para ajudar vocês, tá certo? Então vamos embora. Eu vou compartilhar com vocês aqui um material que eu selecionei. Tem algumas pessoas querendo entrar, vocês me avisem se vocês virem, porque às vezes eu posso simplesmente não ver. Então, estou aqui com a mentoria direto aos pontos. Eu não quero que vocês, em hipótese nenhuma, percam tempo, que estejam aqui acreditando que é só mais uma aula e que vocês vão sair daqui sem aquilo que eu prometi. Eu garanto que vocês vão sair daqui hoje com a certeza de que é possível passar esse processo sem medo, tá? Mas antes de começarmos, eu sei que algumas pessoas aqui me conhecem pelo Instagram, outros me viram em propagandas ou em outdoor, mas eu queria explicar a vocês quem eu sou de uma maneira muito rápida. E eu gosto de explicar mostrando essa foto, né? A gente sempre olha para a mulher que vocês conhecem e que acreditam, uma professora de sucesso, que tem nome, que tem os alunos com o maior resultado da Paraíba, eu sei. Mas por trás dessa mulher tem uma criança. E essa criança é essa aqui, é Soraya. Não tem como você conhecer um adulto sem conhecer a história por trás desse adulto. E aí, se vocês não sabem, eu vou explicando também. Sou filha desse homem chamado Célio, dessa mulher chamada Lúcia, que é o dia da minha formatura. E por trás dessa criança tem uma história que me faz justificar porque eu sou professora de português, tá? Não sei se vocês sabem, mas alguns conhecem a história que eu fui reprovada. E eu fui reprovada justamente nessa fasezinha aqui. Bem triste, um ano depois disso. Bem triste ver seus amigos passando para uma outra fase e você se sentindo incapaz ou se sentindo menor, inferior. Perder os amigos e ainda ter a sensação de que você não é capaz de acompanhar. Então, eu fui reprovada na alfabetização em língua portuguesa. E aí você deve estar dizendo assim, como é que você se tornou uma professora de português? Você deve ter aprendido a amar. Não, é exatamente o contrário. Eu odiei português. Exatamente por eu não ter gostado, por eu ter me sentido um fracasso e por eu ter ouvido muito dessa senhora que não tinha maldade nenhuma, mas ela dizia: "Ô filha, como você é fraquinha". E por eu não gostar de ler, e por eu não gostar de escrever, e por eu ter vergonha de tudo isso, que eu inconscientemente desejei. Eu não vou dizer que eu desejei. Um dia eu conto a vocês a história toda, mas eu quis ser advogada quando eu cheguei no terceiro ano. E como ser advogada se eu acreditava que eu não era boa em português? E isso me levou a fazer o curso de letras, mas eu odiei fazer o curso de letras. Por quê? Hoje, depois de 20 anos de psicanálise, eu entendo. Porque eu todos os dias lidava com a minha dor.
a dor de não saber português. Eu estava ali não porque eu queria, porque eu gostava, eu estava ali porque eu precisava e porque eu acreditava que eu não era boa. E eu tentei desistir do curso de letras, porque era muito dolorido para mim. Porém, uma professora me pediu, e eu vou voltar aqui, uma professora me pediu para continuar o curso, dizendo que eu seria uma das melhores professoras. Acreditei nela, terminei o curso e não queria lecionar, mas meu pai me disse que uma pessoa que termina um curso e não pratica é um fracassado. E aí eu resolvi ser professora por um tempo, uma temporada. Essa turma me adorou, a escola quis aumentar minha carga horária, estou sendo bem resumida, tá? E a partir de então eu passei a ser chamada por todas as escolas e as escolas querendo sempre que eu aumentasse minha carga horária. Amei tudo que eu fiz, mas chegou um momento em que eu cansei de tentar fazer um trabalho diferente nas escolas, mas não consegui por causa da tradição, do tempo, da forma como a escola é organizada. E eu desisti de ser professora. E quando eu desisti, eu fui tomar conta de uma outra área da minha vida. Mas esses alunos aqui que vocês estão vendo pediram para que eu desse aula particular. E quando eu cheguei para dar aula particular, eram 5 que tinham pedido para eu dar aula particular. Quando eu cheguei lá, tinha 30. E desses 30 alunos, eu formei 2 turmas de 15. Nesse dia aqui, eu reuni alguns para tirar foto e não guardei as demais. Esses, inclusive, de todos esses que vocês estão vendo aqui, apenas esta aqui, esta e esta não são médicos, mas todos já estão formados, todos são médicos, né? Inclusive, esse aqui, um dia desse eu encontrei no centro cirúrgico, quando eu fui operada. É um orgulho para mim entender que esses meninos aqui sentiram minha falta e pediram aula particular. Eu marquei um encontro com 5 para a gente para a gente ter um horário em comum. Quando eu cheguei lá, havia 30. Esses 30 eu formei 2 turmas de 30, 2 turmas de 15. Dei 3 meses de aula e eles disseram como é que a gente continua ano que vem. Eu quero dizer que eles são responsáveis pelo nome Pontuar. Eles disseram, foram eles que deram o nome. Pontuar. Estou sendo bem resumida. Pontuar, porque eu tenho muita facilidade em ensinar pontuação, porque eu sou muito pontual e porque foi quando eles aprenderam a pontuar de verdade no Enem. Então, dessa turminha, hoje eu tenho um auditório cheio de alunos que param para me assistir. Eu tenho turmas lotadas de meninos que, de fato, pretendem alcançar objetivos muito claros e, geralmente, alunos que querem medicina. E esses são alguns exemplos de alunos que continuam comigo, porque nós temos aqui uma turma que eu chamava de iniciantes, aqui uma turma que eu chamo de veteranos, e temos a turma online também. No final das contas, quem eu sou, eu vou responder, eu sou a minha dor curada, né? Porque aquilo que foi muito doloroso para mim, que era não saber ler, não saber escrever, ter medo de falar, ter medo de escrever, ter medo de ser reprovada novamente, virou o meu lugar de cura e hoje eu consigo ajudar muitas pessoas a também serem curadas dessa dor que eu sei que acompanha muita gente. Muita gente. Então, mesmo na pandemia, aqui estão faltando alguns, mesmo na pandemia, eu tive um resultado muito expressivo. 98% dos meus alunos ficaram com notas acima de 920. E eu tive 8 alunos aprovados na faculdade de medicina na pandemia. Eu não conheci nenhum desses. Esse foi o primeiro dia que eu conheci esses alunos. Acreditem, era tudo por trás da câmera. Quando passaram, a gente se encontrou e a gente estava assim, de máscara, tá? Aqui, o ano seguinte, e assim por diante. Todos os anos eu tenho em torno de 10, de 15 alunos aprovados em medicina na federal. Esse aqui é o resultado desse ano e a gente comemora, a gente festeja. E eu participo da vida desses alunos, os pais participam da minha, e esse é o meu grande prazer. Há alguns anos eu tenho publicado os resultados em outdoors, mas o objetivo não é simplesmente dizer que o resultado do curso pontuar é incrível, mas é dizer que todo mundo consegue. Porque se eu conseguir, qualquer um consegue. Por trás de tudo isso tem um segredo. E hoje eu queria apresentar para vocês qual é o segredo e mostrar para vocês como isso vai ajudar vocês na jornada, tá?
O curso Pontuar, ele tem muito claro o objetivo. O meu objetivo é sempre desenvolver todos os estágios do aprendizado do aluno. E para isso, eu desenvolvo tanto a consciência quanto a competência do aluno. Não existe a possibilidade de você crescer se você não desenvolver essas duas coisas. E aí, essa teoria não é minha, essa teoria é de um cara chamado Abraham Marlon. Ele é um psicólogo canadense e ele deixou claro que todo conhecimento, que todo aprendizado, ele passa por 4 estágios. E eu queria que vocês entendessem isso para entenderem qual é o meu objetivo dessa aula hoje. Porque, antes de tudo, eu quero que vocês se tornem conscientes, tá? Conscientes do que eu estou fazendo aqui. Então, veja, todo aprendizado, escovar um dente, fazer uma redação, dirigir, comer, ligar uma luz, seja qual for o conhecimento que você venha adquirir, ler, usar um tablet, um computador, falar em público, passa por estágios. Todo aprendizado passa por 4 estágios. Qual é o primeiro estágio? Quando você é inconsciente e incompetente. Como assim, professora? Você não sabe de algo, mas você também não sabe que não sabe. Ixi, me deu uma loucura aqui na cabeça, prof. Vamos lá. Nascemos. Quando nascemos, nós sabíamos mastigar? Não. Nós sabíamos que não sabíamos? Não. Nós éramos incompetentes porque não sabíamos mastigar. Mas nós também éramos inconscientes porque a gente não tinha consciência de que existia o mastigar e que a gente não sabia. Só que a gente vai crescendo e com o crescimento vem um pouco de consciência. E aí a gente vê outras pessoas mastigando, começa a entender que a gente não sabe mastigar. Então a gente passa a ser consciente de que não sabe. Esse é o segundo estágio de toda a aprendizagem. Eu não sei em que estágio você está, no que diz respeito à redação. Uma coisa é certa, você não está no primeiro estágio. Sabe por quê? Porque você está aqui. Então, se você está aqui, deixa eu ver se tem mais algumas pessoas. Se você está aqui, você está me dizendo, professora, eu sou consciente de que eu não sei algumas coisas. Concorda? Só que existe o terceiro estágio. E isso é em tudo. Isso é em tudo. Quando é que eu passo para o terceiro estágio? E eu queria lembrar que do segundo estágio para o terceiro leva tempo. Porque agora você está consciente do que você não sabe. Só que muitos de vocês estão conscientes do que vocês não sabem, mas não sabem como consertar, não sabem como melhorar. Por exemplo, estão com medo. Estão com medo do tema do Enem. E estão conscientes de que existe alguma coisa que vocês não sabem. E eu estou aqui hoje para ajudar você a ficar consciente de que você tem armas, você tem condições de ser competente. O que é que significa? Quando você se torna competente, você sabe e sabe que sabe. Daí já ajuda a tua autoestima. Só que tem pessoas que querem o tempo todo trabalhar. Falam muito aí em redação, né? Você tem que fazer muita redação, tem que fazer muita redação, porque quanto mais faz, melhor. Depende. Se você estiver nesse estágio aqui, não. Nada vai ser bom. Por quê? Porque você vai estar treinando aquilo que você não é bom. Aqui, quando você já está sabendo, aí sim, é hora de você treinar. Treinar e muito. Para quê, professora? Para vir para esse quarto estágio. Qual é esse quarto estágio? Você agora treinou tanto sua competência, tanto, que você já se tornou inconsciente. Você já se tornou uma pessoa que age no automático. Hoje você não precisa pensar em quantas vezes você precisa mastigar ou abrir e fechar a boca para
engolir. Você não precisa pensar, por exemplo, se você vai colocar o pé no tênis e depois você vai puxar o primeiro cadastro, depois botar o outro, porque vocês devem lembrar da gente aprender a botar, fazer laço, né? Lembra? A mãe dizia, faz um E de um lado, faz o outro E do outro. Agora você vira. E quando a gente fazia, a gente perdia. E ia tentando várias vezes. Hoje a gente vai lá, tu nem nota. Quem aqui lembra disso? Compartilhem aqui comigo. Alguém já passou por essa fase? Por essa fase? Fala aqui comigo para poder eu saber que eu não estou só. Lembram de quando você aprendeu a escovar o dente ou quando você aprendeu a fazer dar o nó no laço, no cadastro? Que a mãe dizia, bota a escova, e parece que escorregava e tal. Não é assim? Ellen está dizendo que lembra. Camila, e parecia muito difícil. Exato. Sara também está dizendo, e parecia muito difícil. Lisângela também. Pois é. Mas depois que vocês, do cadastro parecia impossível no começo. Isso, Ítalo. Mas aí onde é que tá? Quando você aprendeu, você não se tornou rápido logo. Você fez a primeira vez, aí você foi treinando, e à medida que você foi treinando, aquilo começou a parecer fácil. Mas você precisou passar por todos esses estágios. E eu estou dizendo a você que não precisa ficar preocupado com o tema do Enem ou qualquer outra coisa, porque não vai ser o medo que vai resolver tua vida, vai ser a tua consciência. Então, primeiro, vamos parar e pensar em que estágio eu estou. Qual o nível de consciência eu tenho? Você é consciente de que você não sabe o quê? Porque aí a gente começa a atuar. A gente vai começando a atuar, e você vai treinando. Agora vai treinando o certo. E à medida que você vai treinando o certo, você vai se tornando uma pessoa automática naquilo que você faz. Esse é o objetivo do curso Pontuar. Portanto, o meu método é ensinar os meus alunos a desenvolverem suas habilidades e capacidades a partir da sua consciência. E para isso, eu tenho um método. Hoje, eu estou começando com vocês um método que eu estou chamando de mentoria direta aos pontos, que é um intensivão, mas o que eu quero mesmo é mostrar para vocês quais são os pilares para ter sucesso. E eu vou primeiro falar, mas depois eu vou provar, tá bom? Não se preocupem que eu vou dar conteúdo para vocês. Vocês vão sair daqui hoje com conteúdo. Baixaram meu conteúdo? Eu botei lá no grupo? Então vamos lá. Então, quais são os pilares para ter sucesso? O primeiro pilar, você precisa atender aquilo que a competência 2 do Enem exige. Você precisa, primeiro, e aqui eu vou pintar para que fique muito claro. Meus alunos todos sabem disso. Só que eu vou ensinar você hoje a fazer e não saber. Porque eu sei que tem muitos professores que chegam aí dizendo: ah, um texto tem que ser assim, assim, aquilo outro. Certo, também sei. Ah, eu sei que fazer um bolo, eu preciso pegar os ingredientes, colocar na batedeira e bater. Certo, mas como faz? Bota o que primeiro? O Enem precisa que você demonstre que compreendeu a proposta. Aqui está o esqueleto de tudo. Sem isso, você não vai para frente. Professor, o que é compreender a proposta? Porque vocês me disseram que tem preocupação com o tema. Ó, desenvolver o tema. É o que vocês têm medo do tema. Ah, vocês me disseram também que tem medo de não ter repertório, ou seja, vocês têm medo de não saber aplicar várias áreas de conhecimento. Mas engraçado, vocês não disseram que tem medo de não compreender a proposta. Gente, desenvolver o tema é a terceira coisa. Saber repertório é a segunda coisa. A primeira é compreender a proposta. E hoje vocês vão sair daqui sabendo compreender a proposta. E digo mais, vão também saber como aplicar conceitos em várias áreas de conhecimento. Tá? Para isso, para você
desenvolver o tema, aplicar várias áreas de conhecimento, claro que você vai precisar fazer um texto dissertativo argumentativo. E aí tem gente que diz, professor, eu tenho dificuldade em argumentar. Claro, você vai ter dificuldade em argumentar se você não souber dissertar. Porque o texto é, primeiro, dissertativo. Segundo, ele é argumentativo. Entendes? Então, você precisa compreender a proposta, aplicar conceito de várias áreas de conhecimento, desenvolver o tema e fazer um texto dissertativo argumentativo. Quando você sabe disso, e a forma como eu ensino de uma maneira que você aprende tudo isso de uma vez só, é muito, muito tranquilo, tá certo? Então, hoje, a minha proposta é que vocês aprendam a compreender uma proposta. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, e aí tem a ver com o que eu estou falando também, o primeiro, né? É fazer um texto dissertativo argumentativo. E o que é dissertar, professora? E o que é argumentar? Argumentar é opinar, é dar sua opinião, mas é impossível você dar opinião sem você dissertar. Aí é onde está o problema. Aí vocês ficam, professora, eu não tenho repertório. Para que você precisa de repertório? É para isso que você precisa entender. É consciência agora. Você precisa de repertório, ou seja, você precisa de fatos. Algo para você primeiro dissertar, apenas expor. Com base no que você expõe, é que você vai argumentar. Ou seja, é que você vai dar a sua opinião. Só que vocês estão se perdendo nisso. E eu sei. Por isso que existe o segundo pilar. O que é o segundo pilar? Vocês vão precisar aprender a argumentar. E para argumentar, que aqui é a competência 3, tá? Eu ensino tudo isso e eu ensino isso aqui também. E tá tudo ligado, gente. É tão engraçado. Todo mundo tem uma dificuldade absurda de fechar a competência 3, não é? E o que é a competência 3? Assim como a 2 exige 4 ações, a 3 exige 4 ações. Qual é? A seleção que você fez, ou seja, o repertório que você trouxe. Mas só isso não é suficiente. É a relação que você faz com o tema. E é como você argumenta, é como você interpreta. Só que isso tem que ser de maneira organizada. Então, quando eu ensino a aplicar conceito das várias áreas do conhecimento, e eu só faço isso depois que eu ensinar a compreender a proposta, e eu vou ensinar vocês a compreender a proposta hoje, vocês aprendem a trazer repertório de várias áreas de conhecimento, que é a seleção que vocês vão fazer. Eu ensino vocês a relacionarem com o tema e a interpretarem. Portanto, eu ensino vocês a dissertarem e eu ensino vocês a argumentarem. Só que eu faço isso de uma maneira que vocês fazem organizadamente. E hoje eu escutei de uma aluna, ela dizendo assim, professora, a forma como você ensina faz parecer tudo muito fácil. No final das contas, é fácil. E eu quero ensinar isso a vocês, tá? Ainda hoje. Eu ensino, portanto, as estratégias argumentativas. E eu coloquei umas peças aqui de xadrez, por quê? Porque, assim como um jogador de xadrez precisa dominar todas as peças e as estratégias de cada peça, um bom escritor precisa dominar todas as estratégias argumentativas. Por quê? O jogador, a depender do outro jogador, da jogada dele, ele vai ter que pensar qual é a estratégia que ele vai usar. O escritor, a depender do tema, que é o adversário dele, precisa escolher melhor a estratégia que vai usar. E é por isso que eu ensino as estratégias. Alusão histórica, citação, definição, separadamente. Causa, consequência, comparação, dados, levantamento de objeção, exemplificação, resposta à pergunta, como usar um filme. Então, essas estratégias, elas servem para você expor. Sem saber expor, dificilmente você vai conseguir saber argumentar. Tá? Mas hoje eu vou mostrar isso. Eu estou só no segundo pilar. Nós vamos para o terceiro pilar. Qual o terceiro pilar que faz uma pessoa ter sucesso, professora?
Já que você ensinou que precisa compreender a proposta, já que você ensinou que precisa aplicar várias áreas de conhecimento, e para aplicar várias áreas de conhecimento eu preciso de quê? Das estratégias argumentativas. O terceiro, meu amor, é você argumentar. Mas para você argumentar, você precisa de uma estrutura. E todo parágrafo, ele tem uma estrutura. Primeiro, você traz um repertório, o que vocês têm medo, né? Mas na hora que vocês aprenderem a estratégia, tá? Eu tenho tal repertório, como eu coloco? Quando vocês aprenderem a estratégia, fica fácil fazer repertório. Fica fácil. Filme, conto, desenho animado. Gente, fica fácil. Aí tem a ponte, que é o que eu digo a vocês, é relacionar o repertório ao tema, portanto, é reaproveitar tudo que foi exposto. E tem o final, que é a argumentação, que é dar sua opinião. Portanto, todos os parágrafos têm essas três etapas. Se essas etapas não forem obedecidas, de nada adianta você ter repertório. Se você tiver repertório e obedecer a essas etapas, mas se você não compreendeu a proposta, de nada adianta. Portanto, são os três pilares. Se faltar um, a gente cai. Deu para entender? Então, hoje nós vamos fazer um exercício. Quem aqui baixou a proposta que eu mandei no grupo? Diga aí para mim. Quantas pessoas eu tenho aqui? Muito bem, Ellen. Maravilha. Quem mais? Arthur, parabéns. Lisa, muito bem. Gostei. Parabéns. Gosto de ver assim, tá? Então, qual é o nosso exercício de hoje? Nós vamos aprender a compreender uma proposta. E nós vamos aprender a desenvolver o tema a partir da compreensão da proposta, aplicando várias áreas de conhecimento, sabendo o que é dissertar e argumentar. Tudo hoje, num mix, para vocês. Tá bom? Então, quem está com a proposta, pega sua proposta. Já vou adiantando, já vou adiantando. Você precisa sempre estar com uma caneta, um lápis na mão. E você vai precisar escrever. Não adianta ser de cabeça, não. Tem que escrever, tá? E como vocês geralmente fazem, vocês vão direto para onde? Vocês vão direto para o tema. E o tema é como deve ser a relação das pessoas e seus animais de estimação. Calma. Não façam o que vocês geralmente fazem. O que é que vocês geralmente fazem? Ai, meu Deus. Que repertório eu usaria? Não é assim que vocês pensam? De imediato? É. Não, não, não faz isso, por favor. Primeira coisa. Ai, não gostei desse tema. Que horrível. Tema nada a ver. Ei, o tema é uma pergunta. Horrível. Não sei. Camila tá dizendo que quando o tema é uma pergunta é pior. É não, Camila. É não. Sinto muito. É muito melhor. É porque vocês não estão acostumados. Mas deixe-me dizer, os 8 primeiros anos do Enem, o tema era em formato de pergunta. Acredite. E é mais fácil, tá? Só que vocês não estão acostumados. E alguém me perguntou, e quando eu não sei quando é causa e consequência, não foi? Acho que foi Arthur. Vamos resolver isso hoje? Tá? Então, primeira coisa, olhou para o tema, nada de gostei ou não gostei. Ei, deixa eu dizer uma coisa bem séria, assim, bem séria. Eu disse isso uma vez no aulão, eu vou dizer agora a vocês. O tema não foi feito para vocês gostarem. Então, se não gostou, tá tudo bem. Ele não foi feito para vocês gostarem. E mesmo que vocês gostem ou não gostem, então se prepara para não gostar. Ele não foi feito para isso. Ele foi feito para você interpretar. Como você faz isso? Compreendendo a proposta. Então, eu vou dar algumas dicas hoje. E se você tiver com essa proposta em mãos, vai ser mais fácil para você. Essa aula vai ficar gravada, eu vou disponibilizar, vocês poderão ouvir novamente e treinar, muito provavelmente, tá? Mas vamos à prática, porque eu sou essa professora. Eu dou a teoria, mas eu gosto mesmo é da prática, tá? Como deve ser a relação das pessoas na estimação? Oxe, eu terminei não perguntando a vocês.
Como vocês acham que deve ser a relação das pessoas e animais de estimação? Diga aí pra mim. Como vocês acham? Como vocês acham que deve ser a relação? Boa e equilibrada. Stephanie tá dizendo. Você acha, Ellen, que está sendo boa ultimamente? Equilibrada? Sávio está dizendo que deve ser exagerado? Ah, não. Sávio está dizendo que está exagerado. Entendi. Falando no contexto político de forma desprezada. Sim, os animais estão sendo desprezados. De uma so- Beatriz está dizendo que deve ser de uma forma saudável para o animal e para a pessoa. Uhum. Tem que ter responsabilidade com o animal. Pronto. Vocês acabaram de dizer como deve ser. Vocês acabaram de ter uma opinião. De forma saudável. Em um vínculo único. Pronto. Ótimo. Só que aí vocês já sabem a resposta. Essa resposta é a tese de vocês. Só que a pergunta de vocês agora é assim: sim, professora, sim, eu vou fazer como? Eu vou chegar e botar isso, é? Né? Não é essa a pergunta de vocês? Mais ou menos. Antes de vocês darem a opinião, vocês vão precisar. Agora vem a boa. Demonstrar que compreenderam a proposta. Então, nós estamos diante de uma proposta de redação. Nós temos o texto motivador 1, temos o texto motivador 2, o 3 e temos o texto motivador 4. Aqui é o tema. Eu preciso desenvolver esse tema, mas eu só posso desenvolver esse tema quando eu compreender a proposta. Prof, como é que compreende? Vamos fazer isso agora? Bora? Na prática? Vamos lá. A gente vai ler o texto motivador 1. Quando a gente terminar, a gente vai ver aqui, ó, ciência e cultura, tá no site, ciência e cultura. E aí, nós vamos analisar e dizer assim, esse texto tem que objetivo? Ele fala de qual parte do tema? E a gente vai colocar aqui, ó, escrito. É essa atividade agora, tá? Então eu vou ler com vocês. Se eu terminar, eu vou perguntar qual objetivo vocês vão me dizer. Relação entre homens e animais transforma comportamento dos humanos e dos bichos. É o título. Cachorro ou gato? Ou talvez coelho, iguana, papagaio ou até um peixinho dourado. Não importa qual seja a opção, o fato é que os bichos de estimação estão em boa parte dos lares ao redor do globo. No Brasil já existem mais de 132 milhões de pets, isso em 2020, viu? De acordo com o IBGE. No mundo todo, são mais de 12 milhões de famílias com animais de estimação, o que corresponde a 40% dos lares, segundo o relatório da organização britânica Pet Food Manufacture. Minha gente, meu inglês é péssimo. A gente pula essa parte. E a tendência é que esse número continue crescendo. Esse aumento vem provocando transformações drásticas na relação entre homens e animais. Na esteira dessas mudanças, comportamento, economia e até a legislação também tem se alterado nos últimos anos. E aí, eu vou fazer duas perguntas. Pergunta número 1. Esse texto motivador fala de qual parte do tema? Exercício. Como deve ser a relação das pessoas com os animais de estimação? Esse texto motivador 1 está falando de qual parte desse tema? Responda aí para mim. Tá tudo dentro do tempo. Da relação. Muito bem, Laís. Muito bem, Beatriz. Fala da relação. Ponto. Texto motivador 1 tá falando da relação. E qual o objetivo desse texto motivador 1? Se vocês fossem resumir uma frase, qual é o objetivo desse texto motivador? Falar pra gente o quê? O que o título está dizendo. Exatamente.
que tem cada vez mais pessoas criando vínculo com animais e isso impacta em outras esferas. Isso está dizendo exatamente que a relação entre homens e animais tem transformado comportamento, tem provocado mudanças, inclusive na economia e na legislação. Aí eu pergunto a vocês, vocês acham que é importante a gente discutir esse tema? Não, acho que não, isso é uma besteira. Será? Será? Tendo em vista que está mudando o comportamento das pessoas, a economia e a própria legislação. Será que não é um tema importante? Então, como vocês escreveriam aí? Texto motivador 1. O que é que vocês escreveriam em cima? A relação entre homens e animais tem mudado comportamento, economia e legislação. Era um resumozinho. Concordam comigo? Ok. Massa. Vou partir do pressuposto que vocês escreveram, tá certo? Já que é uma aula e eu preciso dar conta de muita coisa hoje, eu vou adiantando. Enquanto isso, vocês vão escrevendo. Texto motivador 2. Que gênero é esse? Uma campanha. É sempre importante perguntar que gênero é. Qual é a fonte? Porque quando eu sei qual é o gênero e qual é a fonte, eu vou saber o objetivo. Toda campanha tem como objetivo fazer uma mudança no comportamento. E aí diz assim, maus tratos contra animais é crime. E tem dito, leis federais 9.698, artigo 32, e a lei 14.064 de 2020, lei municipal, tal. Tem três leis. Três leis dizendo que maus tratos é crime. Tem duas leis federais e tem lei municipal. Exemplos de maus tratos: abandono, manter sem abrigo, privar de necessidades básicas como água e comida, torturar, negar assistência veterinária quando preciso, manter animal preso sem condições de se exercitar. Denunciar aqui. Qual é o objetivo desse texto? Para. Antes disso, vamos fazer um exercício. Sempre vamos fazer isso, tá? Esse texto está falando de qual parte do tema? Vamos lá. Como deve ser a relação das pessoas e seus animais de estimação? Vocês acham que estão falando de qual parte do tema? Da parte negativa da relação. Top, top. Qual é essa parte negativa da relação? Os maus tratos. E aí, esse texto motivador está trazendo para a gente o quê? Uma informação do que são maus tratos, que os maus tratos são considerados crimes na esfera federal e municipal e que você deve denunciar. Então, está convocando a população para isso, concordam? Massa. Quando eu comparo o objetivo do texto motivador 1 e o 2, o que é que vocês entendem? O 1 vai falar de quê? De que a relação está transformando muita coisa, comportamento, legislação, economia. O 2 vem mostrar justamente o quê? Uma mudança, né, em função dessa relação e em função de uma relação negativa. Isso. Parte positiva da relação e outra negativa. A primeira está mostrando de algum modo que está havendo mudanças, a gente não sabe se positiva ou negativa, mas se muitas pessoas têm aderido a animais, é porque possivelmente tem alguma coisa boa, né? Então a gente vê que muita gente está querendo animais, então tem alguma coisa boa nessa relação. Porém, existe uma parte negativa, tem pessoas que estão maltratando. Perfeito, Arthur. Massa. A gente está compreendendo a proposta. É isso que a gente tem que fazer. Texto motivador 3. Os itens de pet shop que humanizam e trazem riscos à saúde do animal. Médicos veterinários explicam que excesso de mimos pode causar transtornos físicos e psicológicos, além de problemas de comportamento e de saúde, como obesidade. Ter um pet em casa promove uma série de benefícios à saúde e à qualidade de vida dos seres humanos. Esse vínculo faz com que os bichinhos cada vez mais sejam tratados como membros da família. Devido a isso, é comum que os tutores enxerguem esses animais a partir da perspectiva humana. Festas de aniversário,
Coloração de pelagem, roupas de grife e rações veganas são alguns dos itens disponíveis no mercado pet. No entanto, de acordo com especialistas, alguns desses itens e serviços que humanizam o pet trazem riscos à saúde do animal. E nós temos aqui, ó, a fonte. Estamos no site da Gazeta.com e o tema é os itens de pet shop que humanizam. Esse texto motivador fala de que parte do tema? Como deve ser a relação das pessoas e seus animais de estimação. Está falando de qual parte? Com isso, quando eu faço essa pergunta a vocês, eu estou dizendo que todo texto motivador vai falar de uma parte do tema. Ele é para motivar. Então, ele está falando de quê? Da parte positiva, não, da maquiagem das relações negativas. Ou seja, estamos falando de uma relação que aparentemente, como Camila botou, é a maquiagem. Por quê? Aparentemente é uma relação boa. O dono quer dar tudo pro pet. Só que esse excesso de mimo pode trazer prejuízos. Então, até agora, a gente viu que 3 textos motivadores vêm falando das relações, da relação. O primeiro mostra que essa relação está causando mudanças, transformações, seja na esfera do comportamento, da economia, da legislação. O texto motivador 2 traz um exemplo de uma mudança na legislação e vem falando de uma relação que é de maus tratos. O 3 vem falando de uma mudança do ponto de vista, inclusive, econômico e comportamental. Só que esse comportamento que aparentemente parece bom, ele traz um dano à saúde do animal. Então, a gente está percebendo aí que a relação, segundo a proposta, ela está boa ou ruim? Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Olhem aqui para mim, por favor, que eu gosto assim, gosto assim. Eu pareço que estou aí na sala de vocês, né? Sou desse jeito. Sou desse jeito. Olhem para mim agora e vem nessa proposta. Como deve ser a relação? Como deve? Baseado no que vocês estão dizendo aí, deve ser de maus tratos? Deve ser de excesso de mimo? Eita! Olha o tanto de resposta. Uhul! Pergunta. Tá ficando fácil? Cada um tem que exercer seu papel. E é o texto motivador 4, não acabou não. Ele diz assim, o que é considerado maus tratos aos animais? Aqui está no site Pet Love. Se engana quem pensa que maus tratos é apenas a agressão física. Aliás, a falta de conhecimento sobre o tema faz com que muitos casos passem despercebidos, isto é, não são denunciados para as autoridades. Basicamente, podemos resumir os maus tratos na seguinte ideia: se alguma ação do indivíduo coloca em risco a integridade física e ou emocional do animal, ela pode ser considerada como maus tratos. Vou tirar o slide, olhar para vocês, porque eu gosto de olhar assim no olho. E eu pergunto para vocês, com base nessa proposta, como deve ser a relação das pessoas com os animais de estimação? Equilibrada, Laís está acabando de me dizer. O que seria, Laís, equilibrada? Deve buscar o bem-estar dos dois. O que seria esse bem-estar? Não ter, estou vendo algumas respostas aqui no individual. Não haver maus tratos, sem maus tratos, Beatriz está dizendo, e com cuidados básicos, sem excesso. Beatriz, arrasou, né? Passou por mim, aí tá vendo essa proposta, agora com uma leitura rápida, compreendendo a proposta, que maravilha. Não ter animal apenas como algo satisfatório humano. Ou seja, o animal precisa ser visto como animal, nem ser maltratado, nem ser mimado. A relação precisa ser de equilíbrio. A proposta mostra para a gente como está sendo.
Essa relação, segundo a proposta, está sendo legal? Não. Porque a gente vê, por um lado, que algumas pessoas estão maltratando, abandonando, batendo, não atendendo às necessidades do animal. Outras já estão dando em excesso. E esse excesso faz mal. O quarto desmotivador fecha com chave de ouro. O que é mal? O que é maus tratos? Tudo aquilo que fere a integridade. Então, como deve ser a relação? Queridos, deixa eu fazer uma pergunta. Deu para entender o que é compreender a proposta? Veja, nós temos uma frase tema. A frase tema é como deve ser a relação entre as pessoas na estimação. É a frase. Só que você só vai responder, dar sua opinião sobre esse tema, se você demonstrar que compreendeu a proposta. Imagina alguém dizendo, deve ser cheia de amor, de muito cuidado, sem ter lido a proposta. E uma pessoa que odeia bicho, deve ser desprezado, ser cuidado, só, deve ser visto só como bicho mesmo. Ei, por mais que você tenha sua opinião, seu comportamento, sua visão, sua tese, seu texto, ela precisa demonstrar que você foi capaz de compreender a proposta. Entendem? Isso é o quê, professor? Concurso! Concurso! E você precisa demonstrar que você é inteligente e que você soube interpretar. E agora, professor, o que é que eu faço? Você vai precisar desenvolver o tema. Qual o tema? A relação entre as pessoas na estimação. Esse é o tema. Você precisa dizer como é a relação entre as pessoas na estimação. É o tema. Algumas pessoas, e foi Arthur que me perguntou, professora, quando o tema é causa, consequência, ficam focadas no comando. Só que às vezes, Arthur, o comando não vem claro. E você me disse agora, eu fico em dúvida. Claro! Você tem que pensar no tema. A relação entre as pessoas na estimação. Como está sendo, segundo a proposta? Como está sendo? E responder como deve ser. E quando o tema vem com pergunta, é mais fácil. E quando o tema vem com como deve ser, medidas para a relação das pessoas, caminhos, que vocês têm muita dúvida, é o mais fácil, é o mais tranquilo, é o melhor de todos. Agora, você pode não estar tendo consciência de que é fácil. Eu tenho consciência. E eu posso lhe fazer também ter essa consciência. Para isso, vocês já, quem é meu aluno já sabe, quem já teve aulão comigo e tudo mais, eu falo sempre que todos os temas apontam para uma causa, uma consequência ou uma solução. Alguns não vêm com isso explícito, mas ele transforma o tema em uma pergunta, Arthur. Importância da vacinação para a eficácia das doenças ou a erradicação das doenças no Brasil. Qual é a importância da vacinação? É simples. Esse tema aqui, como deve ser a relação entre as pessoas e os animais de estimação, ele está focado em quê? Em solução. Aí, o que, que a gente tem que fazer? Ler o texto motivador 1, 2, 3, 4 e ver a relação dos quatro. O primeiro informa que o aumento de animais de estimação vem provocando transformações drásticas na relação entre homens e animais. O 2 alerta que maltratar animal é crime e informa quais são os tipos de maus tratos. O 3 informa que a humanização provoca problemas de saúde no animal. E o 3 define que tudo aquilo que danifica a integridade do ser é maus tratos. Então, como deve ser a relação? Uma relação que não danifica a integridade do ser. E como é não danificar a integridade, professora? Não humanizar, não maltratar. A proposta já diz isso. Não precisa inventar a roda. Ela já foi inventada. Você só precisa saber usar. Saber que tem uma roda não faz você usar bem a roda. Entendem? Tá, prof. Então, para fechar 1000, eu preciso de quê? Antes de tudo, antes de vocês irem atrás de repertório, vocês precisam saber compreender a proposta. E eu mostrei como fazer isso hoje. Tem que saber desenvolver o tema. Prof, isso ainda não entendi. Vamos entender ainda nessa aula. Tem que saber dissertar e argumentar. Não tem como você argumentar sem dissertar.
E para isso, você precisa do segundo pilar que eu ensino. E por fim, você precisa apresentar repertório legitimado. Sem esses 5, que é tornar o repertório produtivo, porque às vezes você pensa que ter repertório é suficiente. Não! O repertório precisa ser produtivo. Sem esses 5, esqueça, você não consegue. Só que você deve estar dizendo assim: meu Deus do céu, mas é muita coisa, eu não consigo. Você está dizendo isso porque você não tem consciência. Ou melhor, desculpa, você tem consciência de que você ainda não sabe. Você está no segundo estágio. Mas eu estou te convidando a ir para o terceiro estágio, que é ser consciente, ser competente. Ser competente e ser consciente da sua competência. E quando você for competente e consciente, você treina, 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 treina. E quando você treina, 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 isso fica uma coisa fácil. Tranquilo. Todos esses meus alunos que vocês viram no começo da aula, vai para fazer uma redação hoje. Tranquilo? Sem drama. Porque passaram pelos 4 estágios. Entendem? Então, hoje, agora, nós vamos passar para um outro estágio. Eu quero que vocês me digam se vocês conhecem o conto, o filme A Dama e o Vagabundo. Levanta a mão aí para mim. Quem tem, quem sabe desse... Ellen já levantou. Muito bem. É isso. Gente, quase todo mundo conhece. Quase todo mundo conhece. Não é? A minha pergunta é: vocês conseguiriam usar A Dama e o Vagabundo como repertório para desenvolver esse tema? Bora? Tô vendo. Eu já estou dando um repertório. E vocês já estão vendo que tem esse repertório. Professor, um desenho, um filme, um conto, uma animação. Pois é, acreditem. Não é simples? E aí? Já tem uma ideia de como vocês poderiam fazer? Eu vou apresentar para vocês, tá? Então, o que eu disse para vocês é: eu preciso compreender a proposta. Vamos voltar para cá. Eu preciso compreender a proposta. Ponto 1. Eu preciso desenvolver o tema. Então, depois que eu compreender a proposta, eu tenho que saber desenvolver todo o tema. Então, eu tenho que falar sobre a relação das pessoas na estimação. Aí, eu preciso agora dissertar, ou seja, expor. Para expor, eu preciso de um repertório legitimado, ou seja, de alguma fonte que alguém que se quiser pesquisar possa ir atrás. E eu preciso argumentar. Como é que eu argumento? Fazendo com que esse repertório seja produtivo. E é isso que eu vou mostrar a vocês hoje na prática, tá? Então, a Dama e Vagabundo. Professora, eu não conheço. Então, vamos ler. Vamos ver a dissertação? Vamos ver a exposição? Se você não conhece, essa é a hora de você conhecer. Porque sempre vai ser assim. Você precisa trazer a exposição. Ou alguém precisa trazer para você. Então, tá assim. O filme A Dama e o Vagabundo, produzido pelo estúdio Disney, retrata a história de 2 cães. A dama, uma cadela de uma família rica que a mima bastante com vários produtos e serviços, e Vagabundo, um cão que fora abandonado e por isso sofre as consequências de morar na rua, como violências físicas, psicológicas e fome. Quem aqui lembra? Quer participação? Essa aula deveria estar sendo divulgada mundialmente. Vocês não acham, não? Estão gostando? Estou sendo clara? Eu sou assim, tá, gente? Eu trago uma teoria e agora eu vou para a prática. Mas vamos lá. Tá sendo ótimo. Obrigada, Camila. Quem não lembra, quem nunca tinha assistido, eu pergunto, por esse relato, por essa dissertação, por essa exposição, você consegue entender qual é o teor do filme? Maravilhosa, está sendo uma das melhores aulas que eu tive. Oh, linda! Obrigada, Sara. Meu interesse é ajudar. Meu interesse é fazer vocês entenderem que é possível e que é fácil. Então, quem aqui não tinha assistido ainda o filme A Dama e o Vagabundo, conseguiu ter uma ideia? Pronto. Isso é expor. Isso é a primeira parte. A segunda parte é dizer o que isso tem a ver com o tema.
Entende? Então, vamos ver. Embora represente uma realidade fictícia, a dicotomia presente na obra também é expressa na realidade brasileira. Para, volta aqui, olha para mim. Vocês viram o começo desse texto? Embora represente uma realidade fictícia, a dicotomia presente na obra também é expressa na realidade brasileira. Vocês conseguiram ver por que essa pessoa trouxe a dama e o vagabundo? Conseguiram? Ela está dizendo: ei, eu sei que isso aqui é fictício, isso não é real, não. Mas isso que acontece no filme, eu consigo ver também na realidade brasileira. Eu pergunto, ela fez com que a gente entendesse o motivo de trazer esse repertório? Isso é tornar o repertório produtivo. Já no comecinho. É você dizer no início o que tem a ver com o tema. Aí depois você vai relacionar com o tema, não. Com o que você quer dizer. E depois você vai relacionar com o restante do tema. Ela agora vai dizer, na medida em que são muitos os animais domésticos que gozam de prazeres em excesso, bem como é elevado o índice de bichos que são constantemente feridos por meio de agressões e de abandonos, situações prejudiciais a esse grupo que revelam um desequilíbrio na relação entre os pets e uma boa parte da sociedade civil. E aqui está errado. Não é entre os pets e boa parte da sociedade civil. É entre a sociedade e os pets, que o problema não está no pet. Concordam? Queridos, me digam uma coisa. Vocês conseguem ver nessa parte laranja o tema? Conseguem ver? Ela diz aqui, ó, que isso aqui que ela vê na realidade brasileira e que o filme lembrou, né? Mostra que tá havendo um desequilíbrio na relação. Deu para entender, não deu? Ai, gente, é tão bom ensinar isso. Eu adoro, adoro, adoro. Depois disso, lembra que eu falei que existe 3 partes no parágrafo? Falta a terceira. Qual é a terceira? Aqui tem a exposição, que é o repertório. Aqui tem a relação com o tema. E a terceira é a tese. Baseado no que você disse antes. Logo, é perceptível que, para que haja uma relação saudável entre o homem e seu animal de estimação, é necessário que haja um equilíbrio a partir da diminuição, tanto das regalias que a dama lá tem, em excesso, como do desrespeito e da violência aos animais, que inclusive é representado por vagabundo. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Aqui, vocês conseguem ver como deve ser a relação entre as pessoas e animais de estimação? É perceptível que é necessário que haja um equilíbrio, porque está desequilibrada. Então é preciso que seja equilibrada. Como? A partir da diminuição das regalias e do aumento ao respeito. Estamos aqui diante de um parágrafo extremamente bem escrito. E seria a introdução dos meus argumentos, correto? Corretíssimo. E seria a sua introdução. Arthur, nada que você colocar no desenvolvimento pode ser novo. Você só pode colocar no desenvolvimento algo que você disse na introdução. Entende? Então, eu sei, professora, deve ser de equilíbrio. Para você chegar a dar a sua opinião, que é a sua tese, você não tem que se preocupar. Qual vai ser o desenvolvimento? Não, meu amor, para com isso. Primeiro se preocupe com o quê? Qual é do tema? Lembra que eu botei um material para vocês num grupo? Vocês lembram? Eu botei. Dividam o tema. Qual parte do tema vocês têm? De qual parte do tema vocês têm algum repertório legitimado? Essa pessoa lembrou de quê? Lembrou das regalias da dama. Lembrou do desprezo que vagabundo. Então, ela lembrou de uma relação de animais. E aí ela simplesmente trouxe, quando ela trouxe esse repertório legitimado.
Depois que traz, relaciona com o tema, e aí eu preciso ensinar a vocês a fazerem isso, e aí eu preciso de mais tempo. Não é numa aula dessa que eu consigo ensinar tudo. Mas eu quero mostrar a vocês a base. A base. É isso. E é fácil de fazer. Mas precisa sim de consciência, precisa sim de treino, tá? E aí eu pergunto a vocês, é possível usar filmes e animações? Gente, quem aqui não conhece Barbie, A Bela e a Fera, Branca de Neve, Shrek, Turma da Mônica, Popeye, Encrencão? Isso aqui, ó. Ah, fala de educação alimentar. Vou usar o óleo, vou usar Popeye. Falar de envelhecimento, posso usar carros, posso usar encrencão, posso usar Up, Altas Aventuras, que foi o que caiu, né? Ah, vamos falar sobre inteligência artificial. Posso usar o Wall-E, posso usar a Operação Bugieiro, posso usar, ó, Bombo Bugado, robôs. Falando de animações, só tô dizendo isso para vocês saberem que repertório vocês têm. Vamos falar de lixo? Posso usar o Wall-E, posso usar Toy Story, posso usar Moana. Vamos falar de obesidade? Posso falar de Wall-E, posso usar Simpsons. Tem vários aqui, ó. Vamos falar de vacinação? Branca de Neve. Como professora? Papai, como professora? Aí é que tá. Eu sei e eu queria dizer a vocês que vocês têm repertório. Só isso eu queria mostrar a vocês. Vocês têm. Porque nem que seja uma animação dessa, vocês têm. Agora, vocês precisam saber usar. Ter repertório? Tem. Saber usar. Tá certo? E aí, como é que eu faço, professora? Você precisa saber qual é o repertório para você escolher qual é a estratégia que você vai usar. E aí é isso em que consiste o meu curso. Eu ensino cada estratégia dessa. E aí, quando você sabe a estratégia, você sabe como adequar o seu repertório à estratégia. É simples, mas é preciso ter conhecimento. Então, a frase tema é como deve ser a relação entre as pessoas e animais de estimação. É a frase tema. Ela precisa ser toda desenvolvida. Toda desenvolvida. E aí eu queria fazer um teste com vocês. Nós vamos fazer agora um exercício. Outro. E eu vou terminar 8h30, tá? Porque eu pretendo sempre fazer um encontro com vocês de 1h30. Mais produtivo assim. Um aluno não começou com citação de filme, ele começou com uma definição. Colocou assim, de acordo com o dicionário Aurélio, para esse mesmo tema, tá? O termo, eita, falta um R. O termo proteção é direcionado ao efeito e à ação de apoio. Diz ele em relação a alguém ou a algo mais frágil. Ó, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Ai, minha gente, eu me empolgo. Eu amo. Eu amo. Eu amo dar aula. Eu quero tanto que vocês sintam liberdade, que vocês não tenham medo. Eu quero mostrar a vocês o seguinte. Esse repertório, antes de tudo, vocês conseguem ver que esse conhecimento aqui não é da cabeça dele? Não. É de onde? De um dicionário da língua portuguesa, cujo título é Aurélio. Ou seja, tem uma fonte. Teu repertório tem que ter uma fonte, tem que ter uma base. Tá? Aí ele diz, ó, de acordo com o dicionário, o termo proteção. Então ele vai falar do termo proteção, ele vai trazer a definição de proteção. Segundo o dicionário, proteção é direcionado, o termo proteção é direcionado ao efeito e à ação de apoio, dizer em relação a algo a alguém. Pergunto, vocês conseguiriam relacionar esse repertório a esse tema? E aí? O problema tá aí. Tem gente que às vezes tem repertório, e aqui é uma estratégia, tá? A estratégia daqui é definição. Essa aqui, ó, essa aqui é citação de filme. Filme pode ser usado como citação ou como comparação, tá? Aqui é citação. E nesse caso, aqui, nós temos o quê? Uma definição. Como tornar isso produtivo? Primeiro, você vai ter que dizer por que você trouxe, sempre é assim. Por que você trouxe esse repertório? Segundo, relacionar com todas as outras partes do tema. Depois, você vai ter que dizer, tá, com base em tudo isso,
como deve ser a relação das pessoas na estimação. Entende? Vamos ler, que vocês vão me dizer se vocês acharem esse repertório produtivo. O aluno que escreveu assim. Nesse contexto, vou ler de novo. De acordo com o dicionário Aurélio, o termo proteção é direcionado ao efeito e à ação de apoio, diz ele em relação a alguém ou a algo mais frágil. Nesse contexto, cada vez tem sido mais comum na sociedade moderna tratamentos e produtos mais humanizados voltados aos animais de estimação, que muitas vezes são superestimados pelos donos e tratados como pessoas, sendo justificado por eles como um ato de proteção. Entretanto, infelizmente, também é uma realidade muito presente na sociedade tratar os animais de estimação como objetos, de modo que, às vezes, são negligenciados e ou alvo de abusos pelo dono. Sendo assim, é notório que os direitos do animal como ser vivo não estão sendo respeitados e preservados, o que faz com que essa relação entre pessoas e seus bichos de estimação esteja sendo considerada desequilibrada, devendo, portanto, sofrer alteração para ser de fato de proteção e de cuidado. Uma nota de 0 a 10. Uma nota de 0 a 10. Cadê? De 0 a 10, de 0 a 10. 10 realmente funcionou. E aí, mais 5 segundos para ver mais respostas. 5, 4, 3, 2. Camila nunca pensou em definição? Meu amor, é muito massa. É muito massa. Sara deu 10, Lara deu 10. Gente, não tá 10. Não tá 10. Preste atenção. É o mesmo parágrafo, só que pintado de maneira diferente. Gente, lê direitinho. De acordo com o dicionário Aurélio, o termo proteção é direcionado ao efeito e à ação de apoio, de zelo em relação a algo ou a algo mais, a alguém ou algo mais frágil. Nesse contexto, presta atenção. Nesse contexto de quê? Da definição de proteção, concorda? Que proteção é o quê? É a ação e o efeito de proteger alguém. Nesse contexto, cada vez mais tem sido mais comum na sociedade moderna tratamentos e produtos mais humanizados voltados aos animais de estimação. Fez sentido para vocês? Nesse contexto, tem sido mais comum na sociedade moderna tratamentos e produtos mais humanizados. Camila está dizendo é verdade, não encaixou. Camila, eu tenho um olhar tão apurado. E porque eu tenho muitas habilidades assim, eu consigo fazer com que vocês vejam e consertem. E consertem. Poderia dizer que há proteção em exagero e depois falar de falta dela? Poderia. Mas ele não seria legitimado ou só perderia na argumentação? Está legitimado. Está legitimado, mas não está produtivo. Está legitimado porque tem uma fonte, mas não está produtivo porque não serviu. Entende? Professor, mas ele falou de proteção aqui, ó, lá no fim. O repertório precisa ser produtivo no início. Então, uma sugestão seria essa. De acordo com o dicionário Aurélio, o termo proteção é direcionado ao efeito e à ação de apoio, dizer em relação a alguém ou algo mais frágil. O conectivo mais adequado para usar a definição, para fazer na ponte relacionar, é nesse sentido. Porque aqui, gente, não tem contexto, não tem contexto. Isso é uma definição, não tem contexto. Então, o conectivo mais adequado é nesse sentido. Nesse sentido de quê? De proteção. Muitos brasileiros, em nome desse cuidado e zelo, porque disse aqui, ó, de acordo com o dicionário Aurélio, o termo proteção é direcionado a efeito e ação de apoio, de zelo em relação a alguém ou algo mais frágil. Ou seja, nesse sentido,
Poderia ser mais fácil assim, ó. Nesse sentido de cuidado e zelo, muitos brasileiros costumam oferecer tratamentos e produtos mais humanizados voltados aos animais de estimação. Poderia ser simples assim. Nesse sentido de cuidado e de zelo, muitos brasileiros costumam oferecer tratamentos e produtos mais humanizados. Por esse motivo, por essa razão de proteção, perceberam a diferença ou não? Perceberam a diferença? Sim ou não? Gente, é isto que eu queria que vocês entendessem. Ó, tô vendo aqui, verdade, ele não soube encaixar bem melhor, bem melhor. É porque vocês precisam aprender a usar a estratégia certa para cada repertório. E precisam tornar esse repertório produtivo. Então ele diz assim, ó, vou botar, ler do jeito que ele colocou. Nesse sentido, muitos brasileiros, em nome desses cuidado, em nome desse zelo, costumam oferecer tratamentos e produtos mais humanizados, voltados aos animais de estimação. Então ele acabou de tornar o repertório produtivo aqui. Aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta. Ele acabou de tornar o repertório produtivo aqui, ó. Deixa eu botar uma caneta aqui melhor. Nesse sentido, muitos brasileiros, em nome desse cuidado e zelo, costumam oferecer tratamentos e produtos mais humanizados voltados aos animais de estimação. Ele acabou de tornar o repertório produtivo. Só que percebam, ele começou a falar de quê? Gente, aqui ele só falou de proteção, ele não falou de nenhuma parte do tema. Mas aqui ele começou a falar de quê? Ó, ele começou a falar de animais de estimação, os quais, por sua vez, passam a ser muitas vezes superestimados pelos donos e tratados como pessoas. Tratados como pessoas. Entretanto, infelizmente, também é uma realidade muito presente na sociedade tratar pets como objetos, de modo que às vezes eles são negligenciados ou alvo de abusos pelo dono. Vocês conseguem ver que aqui eu vejo o tema? Como está a relação das pessoas e animais de estimação? Eu vejo o tema, ó, animais de estimação, superestimados, donos, que são as pessoas, e, ó, relação, animais, dono, abuso. Eu consigo ver nisso aqui as palavras pessoas, animais de estimação, consigo ver a relação. Vocês conseguem ver que eu tenho o tema todinho aí, só que de forma que o repertório foi produtivo, baseado no repertório. Com base nisso, como deve ser? É o comando. Sendo assim, é notório que os direitos do animal como ser vivo não estão sendo respeitados e preservados, o que faz com que essa relação entre pessoas e seus bichos de estimação esteja sendo considerada desequilibrada. Devem, portanto, sofrer alteração para ser, de fato, de proteção e de cuidado. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Me digam aí, consegui mostrar para vocês essa importância? Então, meu objetivo é mostrar para vocês que é fácil e é possível desenvolver o tema. É possível desenvolver o tema, mas você precisa de repertório mesmo. Só que repertório você pode já ter, você pode não estar sabendo usar. Você não sabe as estratégias, você não sabe como tornar o repertório produtivo. E é por isso que eu criei a mentoria Direto aos Pontos. É direto aos pontos mesmo, 1h30, toda quinta-feira. Toda quinta-feira. É minha ideia. O que vai acontecer? Toda semana você vai receber uma proposta de redação inédita, como essa que eu mandei para você hoje. Pelo grupo. Aí nós vamos ter toda quinta-feira uma correção coletiva, uma redação que eu vou corrigir com vocês. Mas antes eu vou trazer repertório. Como esse que eu trouxe a Dama e Vagabundo, como é que a gente poderia usar a Dama e Vagabundo de forma produtiva? Então eu vou mostrar com dicas práticas de argumentação, de repertório e de estrutura e vou analisar exatamente alguns parágrafos para que vocês vejam foi bom, não foi bom, o que melhorar.
e no final vou fazer uma correção coletiva para vocês verem. Então, a MDP, que é a mentoria, é uma mentoria comigo toda quinta-feira, é muito mais que um acompanhamento em redação. É uma virada de chave na sua forma de pensar, de escrever e de ser avaliado. Essa mentoria tem uma coisa incrível. Qual é a mentoria? Eu vou dar para vocês um módulo gravado, ensinando todas as estratégias argumentativas, que aí vocês vão conseguir otimizar o tempo e elaborar estratégias para desenvolver qualquer tema. Eu vou dar um módulo com aulas gravadas para vocês aprenderem a como argumentar e outro módulo para vocês aprenderem a desenvolver e a concluir. Detalhe, ainda tem uma aula de gramática maravilhosa para você aprender a pontuar adequadamente. Aprender gramática, tudo gravado, e você assiste no seu tempo. Só que, aliado a isso, a gente ainda tem as aulas ao vivo, toda quinta-feira, online. 18h30 às 20 horas. Professor, mas se eu não puder participar, a aula vai ficar gravada e você vai acessar na plataforma. Toda semana a gente vai ter uma proposta e um tema novo. Oxe, propostas e tema. Proposta e tema novas. A cada semana. A cada semana. Do jeito que a gente fez hoje. E vamos ter 4 quintas todo mês. Então, 3 propostas, uma proposta cada semana. Aí a gente trabalha repertório, como poderia ser a prática desse repertório. A gente vai depois trabalhar repertório linguístico, é muito importante. Erros que foram cometidos e eu quero consertar e ajudar a consertar. E uma correção coletiva. À medida que eu vou corrigindo coletivamente, eu vou ensinando, revisando tudo que está aqui, ó. Aí nós vamos ter na quarta, quinta, plantão de dúvida. Toda quinta-feira, última quinta-feira do mês, vai ter um plantão de dúvida. De quê? Geralmente gramática. Ajudar vocês com pontuação, que gosto muito de dar aula disso, crase e tudo mais, e ajuda que vocês tiverem. E temos a aplicação de repertório. Tudo isso. Essa é a minha proposta para você que está com dificuldade, que está com medo, e que você já viu que é possível, é fácil, é gostoso. E de uma forma muito interativa. Tudo isso que vocês vão ter, correção coletiva toda semana ao vivo, aprendendo literalmente com a prática, custa, assim, o preço mais baixo que a gente colocou foi o preço de R$ 999 para vocês. Esse é o menor preço que a gente pode fazer. Só que, presta atenção, a gente vai ter no mês de julho 3 propostas voltadas para cultura e comportamento. Agosto, meio ambiente e sustentabilidade. Setembro, economia e desenvolvimento. E outubro, ciência e tecnologia. Ou seja, em 4 meses nós vamos trabalhar esses 6 eixos temáticos. Vocês vão ter repertório para todos esses eixos temáticos de forma produtiva, prática. Tudo isso, minha gente, ia custar 997. Na verdade, é o valor, 997. Só que para vocês que estão na live hoje, a gente está fazendo 10 parcelas de R$ 79,80 só. Para vocês que estão aqui na live. É a oferta que a gente está fazendo, assim, o máximo que a gente pode fazer. 10 parcelas de R$ 79,80. Mas se você quiser pagar de uma vez, ainda está ficando por 664. É claro que isso vai ser para poucas pessoas e principalmente para vocês que estão aqui. Essa é a ideia, para que vocês possam participar de tudo isso, ter uma mentoria comigo toda semana, ao vivo, e aí conseguir desenvolver vários temas sobre todos esses eixos de uma maneira dessa forma, leve, em pouco tempo, como vocês viram. Vocês gostaram desse nosso método? Vocês aprenderam hoje alguma coisa? A ideia é a gente compreender uma proposta toda semana. Eu mando para vocês a proposta e a gente simplesmente faz junto essa compreensão. A gente aprende como desenvolver. Eu vou trazer 1, 2, 3 repertórios, como aplicar. A gente vai revisar todo o conteúdo e aí tem uma correção coletiva. Só que você ainda tem, além de tudo isso, você ainda tem 3 módulos dados gratuitamente para que você esteja simplesmente com essa base que eu dei agora, aprendendo. E eu vou revisando toda semana. Bom, não tá massa, Ítalo? Tá incrível? Então, eu quero apoiar você.
Eu quero lhe ajudar. Eu sei como fazer isso. Eu tenho resultados. E eu tenho mais do que isso, muita boa vontade, muito compromisso. E quero lhe ajudar a superar esse medo que você tem. Porque esse medo eu tinha. E eu mostrei a vocês que não foi à toa porque eu comecei a aula explicando a minha história. Eu tenho uma história de dor, de entender que a língua portuguesa me travou por muito tempo. E eu sei que você pode estar travado, porque o medo trava. E eu quero simplesmente libertar, não somente para o Enem, para você acreditar que você pode. Você, quando chega no terceiro nível, que é ter competência, mas além de tudo, consciência da sua competência, não tem quem te segure. Não tem mesmo. Porque você se sente muito capaz. E essa é a minha ideia. Só que essa oferta só vai ser de verdade para quem fechar. Eu acredito que em 24 horas. Em 24 horas. E as 3 pessoas que fecharem hoje, eu vou dar um bônus. Nem tava programado para isso. Mas quem fechar, as 3 pessoas que fecharem e mandarem o print que fecharam, vou botar o link lá no grupo. Você vai receber uma correção comigo, individual, online, tá bom? Então, eu vou mandar essa proposta mesmo. Você escreve para mim e eu corrijo para você. Eu vou dar essa correção, que uma correção comigo vale muito, viu? Não queira saber a hora da minha correção individual. Eu só faço isso para os meus alunos do presencial. E eu estou dando para quem fechar, as 3 primeiras pessoas que fecharem ainda hoje. Combinado? E agora eu vou encerrar esse momento, encerrar o vídeo, mas eu vou ficar com vocês aqui. Toda quinta-feira eu vou fazer isso. Uma aula de 1h30. Cansou? Cansou? Porque eu tô fechando em 1h30 certinha. Vocês acharam cansativo ou foi produtivo? Só que eu fecho a live, deixo gravada e abro um espaço para a gente poder conversar e tirar algumas dúvidas. Tem coisa melhor do que essa? Eu nunca ofereci algo igual. Nunca. Esse é o melhor intensivo que possa existir na vida. Porque além de ter as aulas de todo o meu método, ainda tem esse suporte e as correções coletivas. Então, assim, sinceramente, eu não conheço nada melhor. E eu estou fazendo isso porque eu sei que quem chegou nessa fase deve estar desesperado se ainda não avançou. E essa é a maneira que eu encontrei de intensificar o seu aprendizado. Tá bom? Vou encerrar. Para quem está assistindo essa aula gravada, entre em contato com o curso imediatamente ou com um link para que você possa fechar, porque esse valor ele é por um tempo fechadinho. Ele vai voltar para o valor 997, tá? Só que a gente vai ficar com um período curto para que você feche por 10 de 79,80. Se você quiser ainda à vista, é possível você fazer isso e ganhar mais um desconto. Porém, ele vai voltar em breve para 997. Combinado? Eu vou deixar aqui fechando e deixar para vocês me tirarem dúvida comigo, tá bom? Um beijo para quem está assistindo essa aula gravada. A ideia é a gente ter toda quinta-feira esse encontro. Em julho, nós vamos ter um encontro dia 2, só dia 9 que nós não vamos ter. Nós temos 5 quintas em julho. Então, uma quinta eu vou tirar de recesso, mas as 4 quintas são garantidas. Vai ser 3 temas e um plantão de dúvidas, tá certo? Então, eu já vejo vocês na primeira semana de julho, de hoje a 15, porque semana que vem é feriado. Mas na primeira semana de julho nós já nos encontramos. Tudo bem? Só para quem já é aluno presencial, a MDP será igual o ano passado com a participação inclusa? Não, este ano não. Este ano não. Este ano tem vocês que são do presencial ou do online e quiserem participar, a gente vai ver uma condição melhor e especial para vocês, tá certo? Por quê? Por causa da quantidade de alunos. Então, a gente tem 80 pessoas interessadas e temos 20 alunos que já fecharam. Então, eu só tenho 100 vagas na turma. Por isso que eu não posso abrir para todo mundo, tá bom? Pois então, beijo e até o nosso próximo encontro.